Agora eu vou começar com as perguntas que o Centro Acadêmico preparou para o reitor. Eu vou ler, me desculpa. O senhor foi membro atuante do movimento estudantil durante seu período universitário, inclusive participando da reforma estatutária de 69. Sua chapa para a reitoria tinha o diálogo como principal bandeira. Ainda assim, passamos pela greve mais longa na história da USP. Na sua perspectiva, o que deu errado? A gente faz uma pergunta por vez ou 4 por vez? E 4 minutos para a resposta. Veja bem, eu não acho que qualquer coisa deu errada. A greve que ocorreu no último ano, ela tinha uma temática essencialmente sindicalista. Ela falava essencialmente de reajuste salarial. E a greve terminou no momento em que o Conselho Universitário concedeu o reajuste salarial. Então, não houve greve por falta de diálogo entre o reitor e os estudantes. Não, mas entre o reitor e os estudantes. Não foi este o motivo da greve. Quer dizer, os estudantes, e particularmente o Diretório Central dos Estudantes, entenderam que deveriam assumir e se alinhar à greve dos servidores. Eu não discuto isto. Mas o que resolveu ou não a greve não foi diálogo com os estudantes, mas sim a questão salarial dos servidores, que era um pleito justo. Ninguém duvida que o pleito era justo. O que nós tínhamos era uma situação assustadora do ponto de vista financeiro, que ainda não se resolveu completamente. E esperava-se que o reitor, então, concedesse ou não concedesse aumento. Ora, conceder o aumento significava um comprometimento muito grande de recursos que a universidade não tinha. Ora, eu não posso, como gestor de uma entidade, e vocês vão ser um dia gestor de companhia e vão saber que isso não pode, uma entidade, uma instituição que já está comprometendo 106% do seu orçamento com folha de pagamento, fora os outros gastos, folha de pagamento, 106% do que recebemos. Como que eu podia autorizar aumento? Mesmo para correção de inflação, que todos nós entendemos que é esperado, todos esperam isto. Só houve uma solução, delegar isto ao Conselho Universitário, que assumiu a responsabilidade, contrariamente até aquilo que a Comissão de Orçamento e Patrimônio recomendava, porque, seguindo os cânones da economia e da administração, a comissão, presidida pelo professor Fischmann, recomendou ao Conselho Universitário, não dê aumento. O Conselho votou pelo aumento, eu concedi, eu não estou em briga com ninguém. Agora, com os estudantes, durante todo este período, assim chamado de greve, eu não tive quase oportunidade de diálogo, porque aqui sim surgiu uma atitude muito desagradável, é que toda vez que eu tentava conversar diretamente com os estudantes, havia uma interferência que impedia, de alguma forma, que eu me reunisse com os estudantes. Tá? Então, nada ocorreu errado. O que houve foi que os estudantes se alinharam, e aqui o Diretório Central dos Estudantes se alinhou a uma reivindicação sindical. Obrigada. Continuando, então, falando sobre a crise e as suas consequências, tais como o congelamento das contratações, as paralisações das obras e também algumas medidas para solucioná-la, como a implementação do programa de demissão voluntária. Qual a situação financeira da USP hoje? Quais são as medidas para solucioná-la e qual o panorama para os próximos anos? Olha, no futuro, nas próximas semanas, vocês podem até conversar com o professor Fischmann, que pode responder até com muito mais exatidão, porque ele sabe os números exatamente, já que ele é presidente da Comissão de Orçamento e Patrimônio do Conselho Universitário, que é quem faz a gestão financeira da USP. Mas o que aconteceu foi o seguinte, diante de um quadro como este, de que nós gastávamos muito mais do que recebíamos, se não tivéssemos reservas, nós teríamos aberto falência. Não ia ter como pagar vencimentos. Recebe 5, gasta 7, você precisa ter 2 tirando de algum lugar. Felizmente, nós tínhamos reservas acumuladas ao longo dos anos. Reservas que, na verdade, foram sobras.
no momento em que a economia ia muito bem, os gastos da universidade não eram suficientes para consumir tudo que ela recebia, portanto, isso foi guardado. Então, agora nós começamos a queimar isto. Em que ritmo? 2012, nós tivemos um déficit de R$500 bilhão. 2013, tivemos um déficit de R$1 bilhão. 2014, tivemos um déficit de R$1 bilhão. Isto é, nós estamos ainda consumindo as reservas num ritmo muito acelerado. O que é que tem que fazer? Tem que gastar menos. Por quê? Porque não vai vir mais recurso. O ICMS, governo do Estado, é a principal fonte de recursos para a universidade. As 3 universidades públicas consomem 9,57% de toda a arrecadação de ICMS do Estado. Além disso, o governo gasta com saúde, educação básica, educação secundária, segurança, transporte e assim por diante. Bem, então, nós temos que nos virar com o que temos, gastar menos. Gastar menos em quê? Primeiro, fizemos economia nos gastos de consumo, tá certo? De contratos e assim por diante. Aí, cada uma das unidades da USP teve que fazer esta redução. Depois, fizemos uma redução de gastos de consumo e paramos as obras, as grandes obras que tínhamos, a grande maioria delas. Por exemplo, nós temos aqui, em construção na cidade universitária, um centro de convenções que já gastamos nele R$100 milhões. Foi necessário interromper, porque não tínhamos mais recursos para colocar nisso. Havia uma outra obra programada na Rua da Consolação, que ia consumir também mais 60, 80 milhões de reais, suspendemos, e assim por diante. Então, suspendemos obras, mas não todas, não é possível, porque algumas que já estão no final, é melhor você terminar, mesmo que gaste. Porque senão você estará causando um prejuízo ao dinheiro público, que já foi usado, e aí você interrompe. Então, há um prédio aqui perto, que é o prédio da CDI 1, que nós resolvemos terminar, porque ele está próximo de terminar. Bem, então, economia com obras. E, finalmente, qual que é o X da questão? O X da questão é pessoal. 106% com pessoal. Agora, é com que em pessoal que nós gastamos? Professores ou servidores? 32% do que nós gastamos de folha de pagamento é com professores. 68% é com servidores. Nós temos 17 mil servidores na Universidade de São Paulo e 6 mil professores. Então, não há nenhuma dúvida de que há um excesso de pessoal na universidade que precisa ser reestruturado. Ora, todos que estão aí têm direito a permanecer. Ninguém pode ser demitido, não é como na Volkswagen que você diz, nós vamos diminuir a produção, vamos demitir um grande número de servidores. Não é assim que se faz. Quer dizer, nós precisamos reestruturar. A saída para isto foi, em primeiro lugar, suspender contratações de servidores e de docentes. Segundo lugar, oferecer oportunidade para que os servidores que quisessem aderissem a este plano de demissão voluntária. Saíram cerca de 1.400 a 1.500 servidores, o que vai reduzir nossa folha de pagamento em 4,8%. Isto, mais a redução automática que existe aí com o passar do tempo, etc., e a inflação, tudo isso contribui para que nós tenhamos, provavelmente, um equilíbrio ao redor de 2017, final de 2016 e início de 2017. Isto é, as medidas que nós tomamos são efetivas para restabelecer, em médio e longo prazo, o equilíbrio econômico da USP, sabendo que, naquele momento que restabelecer, nós teremos reservas muito menores do que tínhamos quando todo o processo se iniciou. Mas a perspectiva da universidade, eu diria, é boa, desde que a gente tome cuidado com o dinheiro, não gaste demais. Só para terminar, nenhuma destas medidas, até agora, afetou qualquer atividade fim da universidade.
isto é, a redução de gastos nas unidades, tá certo? Agora, a longo prazo poderia, por exemplo, contratação de professores. Isto é algo que em algum momento nós teremos que voltar a discutir. Uma das maneiras de ampliar o diálogo foi a criação da Comissão Assessora Especial do Conselho Universitário, para iniciar os debates sobre a reforma do Estatuto. Contudo, esse processo se deu em meio à greve e houve baixa adesão tanto de alunos quanto de funcionários. O que pode ser feito para reverter a baixa participação e quais são as principais decisões que, na visão da reitoria, deveriam ser encaminhadas? Olha, eu gostaria de falar um pouco, talvez agora mesmo, sobre uma série de medidas que já foram tomadas e que mudaram sensivelmente o perfil da universidade. Mesmo antes de que estas medidas que devem ser propostas cheguem à votação no Conselho Universitário. Mas eu também devo dizer que estou decepcionado que a participação da universidade em todo o movimento de reforma do Estatuto até agora foi muito pequena. Tá? Nós teremos, no dia 7 de abril, a última das reuniões preparatórias, isto é, naquelas em que se fez uma discussão temática sem votação, e, em seguida, nós passaremos para a fase de votação. Então, todas as unidades devem participar deste processo, que deve ser coordenado por esta comissão assessora. Nos próximos dias, vou novamente me reunir com o presidente desta comissão e promover, saber dele de qual é a agenda que ele tem para que isto ocorra. Porque seria uma pena perdermos esta oportunidade para discutir as questões centrais. Agora, eu devo dizer o seguinte também. Eu também me sinto decepcionado com uma visão que insiste na questão de que o que a universidade precisa é mudar a forma de eleição de reitor. Na verdade, eu não acho que esta é a questão central. A questão central é saber como que a universidade é gerida depois que o reitor está lá. A universidade já fez uma mudança muito significativa na eleição de reitor. Tá certo? A reforma de 2013 mudou completamente o panorama. Se isto vai mudar mais ou não, é uma questão para ser discutida agora. Se vão ser incluídos os departamentos também, os conselhos departamentais no processo eleitoral, ou se o processo eleitoral será um processo amplo, que vai envolver todos os membros da universidade em votação direta, isso precisa ser discutido neste momento. Agora, eu não acho que é isto que muda a vida da universidade. O que muda a vida da universidade é como que a gestão é feita. Quais são os mecanismos que controlam a governança da universidade. E aqui nós fizemos já muitas modificações que, a meu ver, são muito importantes. Por exemplo, eleição de diretor. Era feita lista tríplice, ia para o reitor escolhia qualquer um dos três. Muitas vezes escolheu o segundo ou o terceiro colocado. Isto é, o reitor escolhia de acordo com as suas conveniências. Isto foi suprimido por iniciativa minha. Pedi ao Conselho Universitário que mudou, o professor Adalberto já foi eleito por uma eleição do Colégio Eleitoral da FEA, que elegeu este nome e este é o eleito. Isso tem uma mudança muito grande no status desta pessoa, que aparece no Conselho Universitário não mais como um delegado escolhido pelo reitor, entre três, mas aquele que foi escolhido pelo seu colégio. Segundo, toda a gestão da universidade sempre foi muito concentrada na mão do reitor, que tem aqui eu vou ter que falar um pouquinho mais, Rodrigo, tem poder absoluto, imperial, decide o que quiser e não dá satisfação para ninguém. Isso precisa mudar. Quais são as maneiras de mudar? Em primeiro lugar, compartilhando o poder. Então, grande parte das atividades que eram atributos exclusivos do reitor, agora são compartilhados pelo vice-reitor, que no passado tinha uma única função, substituir o reitor quando ele estivesse ausente. Agora não, ele é encarregado da administração da universidade.
Terceiro componente importante, a gestão